Agora à noite, a Polícia Federal informou que médicos do Hospital João 23 constataram a morte cerebral de Luiz Felipe Mourão, o sicário. Segundo a PF, Luiz Felipe se enforcou dentro da cela usando a própria camiseta. Para fazer a operação de hoje, a Polícia Federal se baseou na perícia feita nos celulares de Daniel Vorcaro. Os investigadores afirmam que o conteúdo revela detalhes de uma engrenagem criminosa movida por corrupção. A Polícia Federal afirma que o esquema de Vorcaro operava com 4 núcleos principais. Financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. De corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central. De ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas. De intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. A PF descobriu que o dono do Master montou uma rede para ter acesso a informações privilegiadas, vindas diretamente do Banco Central. Os investigadores encontraram conversas do banqueiro com 2 servidores de carreira do BC, documentos e minutas e até indícios de favores pessoais e pagamentos. Na decisão, o ministro André Mendonça aponta que, à época dos fatos, Paulo Sérgio Neves de Souza era chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária e Beline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Eles foram afastados dos cargos pela atual diretoria do Banco Central em 8 de janeiro deste ano, após o início de uma sindicância interna. Os dados foram enviados à PF. Os 2 estão proibidos de entrar nos prédios e de acessar os sistemas de segurança do Banco Central. De acordo com as investigações, Paulo Sérgio chegou a dar sugestões ao dono do Master, Daniel Vorcaro, sobre como deve se comportar em reunião com o presidente do Banco Central. Mesmo sendo servidor do BC, acabou se tornando uma espécie de empregado consultor de Vorcaro. Beline Santana, segundo a PF, mantinha a mesma relação de empregado consultor de Vorcaro. E também foi instado a emitir opinião sobre um ofício que o Banco Master enviaria ao departamento que ele próprio chefiava no Banco Central. De acordo com a investigação, o dono do Banco Master utilizou contratos simulados de prestação de serviços por intermédio de empresa de consultoria para justificar transferências financeiras em favor dos servidores, a título de contraprestação pela assessoria privada que forneciam. Em outro trecho, o documento mostra que, ao saber, por meio de mensagem do próprio Paulo Sérgio, de uma viagem que o servidor faria aos parques da Disney e da Universal, Vorcaro chegou a comentar que precisaria arrumar guia para essas pessoas. E, em seguida, acionou pessoa específica para providenciar o serviço. Em nota, o BC afirmou que identificou indícios de percepção de vantagens indevidas por 2 servidores de seu quadro permanente de pessoal, durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master. O ministro André Mendonça também determinou o bloqueio de 22 bilhões de reais de Vorcaro e dos demais investigados. A terceira fase da Operação Compliance Zero expôs uma divergência entre o relator e a Procuradoria-Geral da República, que não viu urgência no caso e queria mais prazo para se manifestar. André Mendonça afirmou que, se as medidas requeridas pela Polícia Federal não fossem acolhidas em caráter de urgência, haveria risco à segurança e à própria vida de pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos apontados nos autos. Que a demora dificultaria sobremaneira a recuperação de ativos bilionários que foram desviados dos cofres públicos e de particulares atingidos pelos variados crimes contra o sistema financeiro nacional apurados. Segundo a Polícia Federal, mesmo após Daniel Vorcaro ter sido solto em novembro do ano passado, os investigadores encontraram indícios de que a organização criminosa continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros. Os recursos somente foram descobertos em razão das medidas executadas na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada no dia 14 de janeiro, quando foi bloqueada a impressionante quantia de 2 bilhões e 200 milhões de reais.
valor que estava na conta do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, junto à empresa CBSF-DTVM, mais conhecida como REAG. A decisão do ministro André Mendonça menciona que a investigação identificou a emissão de ordens diretas de Daniel Vorcaro para que fossem praticados atos de intimidação de pessoas, dentre as quais concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas, que seriam vistas como prejudiciais aos interesses da organização e com vistas à obstrução da justiça. Um dos alvos do grupo foi o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Na decisão de Mendonça, o nome dele aparece protegido por uma tarja. Na troca de mensagens entre Vorcaro e Luiz Felipe Mourão, o sicário, o banqueiro demonstrou incômodo com a atuação do jornalista, que havia publicado uma notícia desfavorável aos interesses de Vorcaro. Vorcaro disse: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão respondeu: vou fazer isto. Em outro momento, o banqueiro ordena um ataque ao jornalista. Esse Lauro quer mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Mourão respondeu com 2 símbolos de sinal positivo e escreveu: estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positivas. De acordo com a PF, a partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto ou simulasse cenário semelhante para prejudicar violentamente o jornalista em questão. E a partir do episódio calar a voz da imprensa, que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados.